Já estamos de volta, segundo bloco, hoje conversando sobre um tema importante, delicado, mas que você não pode deixar de acompanhar e de entender. Mônica, no bloco anterior a gente fez uma referência a respeito do teu trabalho, a importância disso. Você mostrou um vídeo, né, da dependência que a tela, né, o celular, enfim, acaba criando, né, tanto para jovens como para adultos, mas o foco nosso aqui é muito mais para crianças que acabam tendo uma vida completamente distorcida, né, uma vida destruída. Exatamente, sem falar ainda porque elas vão criando noções e percepções sobre relacionamentos, interação sexual de uma forma bem inadequada, né? Porque aprendem, sabe Deus onde dentro da internet, né? Por meio do celular. Isso. E uma coisa até interessante que antes da gente parar para pensar, até que não é só proibir, porque quando a gente proíbe o uso da tela, é só lembrar da nossa história. Quando o pai e a mãe diz não, aí que você quer fazer. Sim. Então, desafio. Exatamente. Então a gente vai entregando em doses. Isso é o mais importante, é não proibir de vez. Você vai filtrando. Exatamente. O tempo de tela, depois o que ele está ou ela está assistindo. Sim, exatamente. Se é um jogo inocente, mas até que ponto esse jogo já está começando a conduzir para este mundo da pornografia. Sim, e isso, existe controle parental, né? Então algumas dicas que eu trouxe também vai se somar ao controle parental. Controle parental, a pessoa escreve ali no Google quais são os aplicativos que ajudam a controlar o conteúdo que meu filho acessa naquele tempo de tela. Certo. Então hoje a gente tem isso super fácil, tem gratuito, então é super fácil de você baixar e as famílias conseguem se entender. Legal. Mas a gente precisa também conhecer quais são os perigos, porque eu só me protejo daquilo que eu sei que existe. E que vai me fazer mal. Exatamente. E eu preciso saber que aquilo ali me faz mal. É exatamente isso. E aí você está me trazendo aqui também, porque nós temos dois mundos. A vítima, né, e o opressor. Sim. Aquele que faz uso daquilo, né? E eles têm, neste caso, dos monstros, né? Que para mim são verdadeiros monstros, né? Que não estão no jogo. Exatamente. E esses monstros acabam criando comunidades entre si. Sim, muito organizadas. Se identificar e promover entre si a troca, né? Enfim. Pode explicar um pouco essa primeira imagem, Júnior? Júnior, coloca lá aquela nossa imagem dos símbolos, dos 4 símbolos. Isso. Que o Júnior está dando apoio lá. Isso. Para quem está em casa com a gente, é importante saber que os abusadores, eles não podem chegar e falar: Sérgio, e aí, você abusa de quem? Não dá, porque isso é muito arriscado. Uhum. Então, se eu uso símbolos, fica mais fácil de eu saber que com você eu vou encontrar conteúdo tal. Então, quem está em casa assistindo a gente, desses 4 símbolos, você vai encontrar onde? No meio das tatuagens, pingente de correntinha, anel, figurinha do WhatsApp, principalmente, na bio do WhatsApp. No meio dos emojis, nos jogos. Por isso que a gente usa esses símbolos para treinar famílias e crianças e profissionais. Aonde tem um desses símbolos, significa que a pessoa é uma consumidora, exatamente, uma promotora desse conteúdo. Ou eu promovo ou eu consumo. Por exemplo, os 2 triângulos de cima são abusadores que podem ser homens ou mulheres. Lembrando que podem ser acima de 16 anos, pessoas adultas. Sim. E adolescentes mais velhos, que só buscam abusar de meninos. Então, os triângulos têm essa função de se identificar entre esse universo. Certo. A diferença na linha grossa é que são abusadores que buscam meninos com mais de 7 anos. Tem isso ainda? Tem. Nos meninos tem essa diferença. Na linha fina, são abusadores que buscam bebezinhos, meninos, até 7 anos. Então, eu tive um caso agora numa cidade que eu trabalho, que a tia, acima de qualquer suspeita, desenhou com creme de barbear na barriga do sobrinho de 7 anos o triângulo. Se ontem você, Sérgio, olhasse esse perfil no Instagram, você não ia dar bola. A partir de hoje, sabendo, você vai denunciar na plataforma. Que a tia estava, na verdade... Vendeu muito vídeo e foto desse sobrinho. Só usando o símbolo. Não tinha. Volta para nós aqui para... eu queria, inclusive, que tu falastes, não é? A respeito de um fato real que aconteceu aqui em Schroeder. Em Pomerode. Pomerode, perdão. Sim. Schroeder não, Pomerode. O que aconteceu lá que você recentemente retornou de lá? A gente teve um caso que foi bem midiático, né? Então, isso aqui é público, as pessoas podem pesquisar. Sim. Na internet, de professor que sequestrou, né, a adolescente, uma pré-adolescente, de 12 anos,
abusou dela, né? Iludiu ela, dizendo que amava ela, gostava dela. Então ele usou a figura de autoridade, por isso que é um abuso, né? E aí convenceu ela a fugir com ele. Então ele raptou ela, não é que ela disse, tá bom, eu vou. Não na mesma cidade, ele foi embora com ela. Foi embora com ela da cidade de Pomerode, ele levou ela embora. Claro que ele tá preso, mas só que é uma figura, professor que a gente acha que, né, nunca vai encontrar isso na escola, mas abusadores estão na escola, na igreja, no hospital, em qualquer lugar. E ele usou dessa figura, né? Eu sou um professor, eu gosto de você, estou preocupada com você. Muitas vezes a minha imagem paterna, né, do pai. Exatamente, isso é uma coisa que você falou perfeita, porque hoje os pais estão um pouco longe, né, da vida dos filhos, e isso é muito real. E essa menina, segundo ela, não, ela queria estar com ele, mas 12 anos não tem capacidade de consentir. E isso é importante que a gente traga para a televisão, porque a gente acha, mas tem 12 anos, ela aceitou. Não, não tem capacidade. E a lei dá esse amparo, menores de 14 anos. O que é sim, nesse universo sexual, é não, porque não tem capacidade de consentir. Mas nesse caso não foi apenas uma menina, foram 3 casos, na mesma escola. Na mesma escola. Agora, os outros casos são sigilo, mas esse em especial está na mídia, as pessoas podem pesquisar. Mas por que eu destaquei essa maneira de serem 3 na mesma escola? Porque a gente não tem mais fronteira por geografia, por culturas, não é? É tão, puxa, mas como naquela cidade tão tradicional, tão tranquila, e é isso num colégio 3. Exato, e isso é importante essa tua frase, porque as pessoas falam, para que falar sobre abuso numa cidade pequena? Não, basta ter internet, basta ter abusadores, e indiferente se é 1 milhão de habitantes ou 3.000 habitantes. Eu trabalho em cidades de 3.200 habitantes. E lá tem situações horríveis de abuso sexual. 3.200 habitantes. Então, basta o abusador estar lá ou alguém conectado com a internet. Está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Exatamente. E até eu queria usar, se o Júnior puder passar novamente a imagem, porque a gente tem um coração. O coração, Sérgio, é muito importante que as famílias observem. Ele é abusador, são abusadores de meninas. Sim. A borboleta, indiferente. Pode ser os 2. Até porque as cores que ali retratam é o azul e o rosa. Exatamente. Né? Vamos para a próxima imagem, por favor, Júnior, que nós temos aí também, já separada. Que é a foto, desse símbolo. Esse símbolo também é abuso sexual de meninas. É a parte íntima das meninas, na verdade. Então, quando você encontra isso numa foto, numa chamada de vídeo, você já sabe que essa pessoa está atrás de imagem de meninas. De pessoas peladas, não, porque só o rosto da menina já vale muito dinheiro. Capaz. Nossa, o esquema do abuso é assim, coisas difíceis. Rosto, de conseguir, né, para alimentar a cadeia do abuso. Certo. O rosto, a voz, o rosto com o corpo com roupa, mas que tem aparece um pedacinho da calcinha, ou tem um decotezinho um pouquinho mais... Sensualiza a imagem. Exatamente. Rosto e corpo pelado, é difícil. Ou você escrever o nome do abusador. Nunca é o nome original, né? Mas, por exemplo, agora teve um que foi preso, é o codinome dele, Piscininha. Ele conseguiu ensinar uma menina de 12 anos, lá na cidade de Olímpia, no estado de São Paulo. Ele aliciou uma menina de 12 e ensinou ela a capturar as vítimas. Ela sozinha aliciou 84 crianças pelo Brasil online. Ou seja, ela virou, né, vítima, uma cafetina. A vítima, porque ela é uma vítima, né? Fez 84 vítimas. Mas eu usei essa palavra cafetina porque muitas pessoas ainda se recordam Exatamente. do que acontecia, não é? Exatamente. Aquela pessoa que vai e busca, exato, né? Para poder ser depois consumida. É isso, e por isso que é importante a gente ter contato com esses símbolos e tudo. Por quê? Porque ajuda a identificar. Mônica, vai ser sempre esse símbolo? Não, não é sempre. Mas esse é transitório. Mas hoje você pode encontrar com certeza. E você também me dizia, Mônica, que uma moça hoje, né, que foi conversar contigo e ela faz essas postagens. Conta essa história, Mônica. Eu tenho eu estava dando aula numa escola, não aqui em Santa Catarina, e a menina de 13 anos, não é uma moça, é uma adolescente que entrou agora, né? Ela chegou e falou para mim, eu participo das lives do TikTok, porque lives do TikTok são usadas para poder normalizar na cabeça das criancinhas, mostrar o corpo, fazer movimentos sexuais e usar brinquedinhos, né? Certo. E ela falou para mim, professora, eu faço aqui as lives do TikTok e ganho 3.000 por semana. Aí ela olhou para mim, ainda assim com um tom de deboche, e falou,
Quanto a senhora ganha para dar esse tanto de aula? Ela virou uma profissional com 13 anos de sexo. Exatamente, ganhando 12 mil por mês. E eu falei para ela, primeiro que isso é abuso, claro, isso já foi relatado para o Conselho Tutelar. Saí dali, primeira coisa é relatar para o Conselho. Mas só que eu falei para ela, isso primeiro é prostituição. Entregar algo em troca de alguma coisa. Segundo, você está sofrendo abuso e nem sabe. As consequências ela vai colher. Até porque ali na frente ela vai crescer e ela vai ficar com essa imagem pro resto da vida. Mas, Sérgio, apaga o que você publica na internet? Nunca mais. Nunca. Nunca mais. Aí você vai trabalhar, né? Vai buscar um serviço, enfim. Pegam lá e dizem assim, não, escuta, a tua rede aqui te mostra. Exatamente. Não é? Porque hoje não é mais só currículo. Não. É rede social, é o Google que te dá a referência da pessoa. A imagem, né? O currículo faz parte das tuas redes. Exato. E aí uma moça dessa, uma criança, uma pré-adolescente, vai dizer assim, olha, eu tive isso, mas escuta, tu fez isso por um dia? Não, eu tive uma sequência. Foi. E aí? E o adolescente, você que é pai em casa está nos ouvindo, é importante assistindo, porque assim, o adolescente não tem visão, a gente precisa ensinar, ei, você está produzindo conteúdo para alimentar uma cadeia de abuso. E isso vai ficar para o resto da vida. Isso. E tem gente que salva a tela, tem gente que faz print da tela, não tem como apagar. Então a gente tem que verbalizar, porque eles não sabem. E tem uma coisa também importante que tu falou a respeito do rosto, né? Porque eu posso pegar um rosto de uma jovem, uma criança, um menino, enfim, real, e ali incorporar um corpo que não é dela. Sim. Não é? Então eu transformo isso em um personagem a ser consumido, mas com uma identidade. Sérgio, eu encontrei nesses anos de trabalho um abusador, homem, 42 anos. Ele pegava o rosto da vítima que ele gostava e depois ele pegava várias revistas, que naquela época tinha muita revista, ele ia recortando o braço de revistas infantis, braço de outra criança, papapá, e ele montava um corpo com várias partes de pessoas, mas com o rosto da vítima dela. Isso. E ali ela se alimentava sexualmente. Antigamente já tinha, hoje continua com a inteligência artificial. Vamos ver mais uma imagem, Júnior, para nós, por favor, para dar essa sequência? Eu até coloca do Roblox, daquela do Brookhaven, que vai ser importante para os pais, para quem nos assiste. Esse jogo está na plataforma do Roblox. Quem está em casa e tem filho que joga, filha, independente da idade, está conectado na internet, tem chat funcionando, você vai entrar no sistema do Roblox e procura pelo jogo Brookhaven. Esse jogo é esse jogo. Que, na verdade, o princípio do jogo é você montar cidades, casas, através de pequenos bloquinhos. Agora já não é mais bloquinhos, porque na nossa época era, tá, Sérgio? Agora mudou. Agora já é pilar, já é concretada a coisa, já nem é mais bloquinho. Vamos ver a segundo vídeo, lá. Que é a continuação deste. Isso. Eu fiz uma gravação de tela agora, pra gente poder mostrar. Pode passar mais uma vez. Uma gravação, porque as famílias precisam ensinar para as crianças. Passa lá no próximo vídeo. O próximo vídeo. Para as famílias ensinarem às crianças situações que são de abuso. Volta só no início, porque esse vídeo já está rodado, Júnior. Aí, olha só, aí sou eu entrando numa casa. Dá um pause aí. Volta um pouquinho, Júnior, por favor. Que eu vou fazer um cenário. Neste caso, você entrou. Eu entrei. Né, para entender como é que esse abuso acontece. Exatamente. Essa situação ali, o que aconteceu? Eu entrei nessa aqui, ali sou eu. Segura ali um pouquinho, Júnior. Quando eu entrei no jogo, eu estava numa praça. Eu sou aquela ruiva. Aquela pessoa alta, loira ali, ele chegou para mim e falou assim, você quer ser minha irmãzinha no jogo? Eu posso ser adotada no jogo, eu posso ter um dono no jogo. E ele falou, você quer ser minha irmãzinha? Quero. Ele me levou para passear. Depois ele disse, vem para casa que nós vamos dormir. Pode tocar, Júnior. E eu fui para casa dormir na casa dele. E eu escrevi onde, escrevi errado, ele tá OD, mas era para ser onde. Aí ele falou para mim, sobe e me espera no quarto, porque eu já vou dormir, irmãzinha. Só que aí eu tava brincando com os alunos que eu não sei mexer muito, então eu demorei para subir a escada lá. Ele desceu, porque ele ficou... Gente, eu sou eu real, tá? Eu sou um personagem, mas sou eu que tô jogando. Aquele personagem de branco é alguém real. E me chamou pra dormir. Tá no outro lado, mas é um abusador. É um abusador, porque olha só, ele mandou eu subir, agora eu vou subir a escada e ele falou, vai pra cama e deita e me espera deitada. Antes ele andou comigo pela cidade e tal. Se eu fosse uma criança, eu ia obedecer esse comando tranquilamente. Olha lá, cheguei, entrei no quarto, deitei.
E aí, o que acontece? Na hora que eu deitei, ele apareceu. Aí ele falou, agora, irmãzinha, nós vamos dormir juntos. Então ele apareceu sem roupa. É importante que quem está nos assistindo saiba que nesse jogo dá para aparecer pelado. Já existe comando para pelado. E aí ele deitou em cima, ele deitou em mim e começou a fazer movimentos sexuais. A criança não sabe que isso é abuso sexual dentro do jogo. Claro. A gente precisa falar. E depois eu mostrei, a gente não pode mostrar aqui, né, Sérgio? Mas eu mostrei para você que assim como eu gravei a tela desse jogo, tem abusadores que gravam a tela e jogam esse conteúdo lá naquela plataforma de pornografia, de o pornografia. X. Exatamente. E é nesse caso, né, como você disse que esses movimentos sexuais, eu vou ser bem claro aqui, são relações sexuais. Exatamente. Os movimentos são exatamente iguais. Posição, cachorrinho, né? Parece uma coisa impactante e eu me assustei. É muito forte. Quando tu me mostrou Sim. aquilo, eu disse assim, meu Deus, estamos nesse nível? Bom, mas, de novo, né? Para a pessoa, para a criancinha, né? Para ele aquilo se torna normal. Aquele é o novo normal. Exatamente, porque o dia que eu fizer com você, Sérgio, você não vai desconfiar, porque a gente já se diverte no jogo dessa maneira. Lembrando que quanto menos eu converso em casa, mais a criança vai se interessar por esses contatos sexuais que são abuso sexual. É um abuso sexual dentro do jogo. Por isso que esse abuso digital, ele é novo e a gente precisa se atualizar. Então, esse jogo é importante que os pais entrem, joguem uma vez com o filho, peça aprenda a jogar, né? Exatamente. Esse eu acho que é o principal, né? A gente tem um próximo vídeo ali também, que é de dar o intervalo, que aqui voa o horário, né? Meu pai amado. Passa lá, Júnior, pra mim, um outro. Esse aqui. Esse aqui. Você mandaria? Acho que tem som. Você consegue colocar Um cara som? que tu conheceu hoje no Roblox. É esse daqui. Esse cara, meu Deus, ele te chamou no chat privado. Sim, depois me seguiu Esse é no uma aluna TikTok. minha de 11 anos, sexto E aí tu ano, denunciou e Roblox, botou, que é Denunciei. Roblox. Meu Deus. Você mandaria foto do Xixico para um cara que você conheceu hoje no Roblox? Ela não mandou. Ele chamou ela no privado. Ela não mandou. Ele achou ela no TikTok e jogou ela numa live de pornografia feita por adolescentes. Então, assim, ó, hoje está difícil você fugir Então, desse essa conteúdo. criança de 11 anos, eu considero uma criança, né? Ela estava no jogo, de repente estava no Jogando, jogo, né? Inocentemente. E alguém disse, tu pode mostrar o teu órgão sexual, né? Isso. Claro que com esse nome. O Xixico foi o apelido que ele deu, né? O abusador. Xixico, E como ela não deu, ele foi buscando outros caminhos até alcançá-la. Exatamente. Não alcançou, jogou ela numa live de pornografia onde adolescente é o objeto sexual ali, porque começa a normalizar. Ei, você não me deu, mas olha aqui o que as adolescentes estão fazendo. Então aquilo vai... Felizmente tu estavas lá para conversar Exato. com esta criança. Exatamente. Senão isso ia continuar, Nossa. assim como continuar milhares de vezes. E sabe o que ela me falou? Professora, eu não vou mandar nada, tá? Antes eu só mandava foto de top. Tem problema? Claro que tem. Gente, meu Deus. Você entende? A gente já volta de novo com esse programa que para mim é muito importante, né? Num momento que também é importante que nós estamos vivendo. Esta é a realidade, não é a ficção. A gente já volta.